A paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, e o versículo de número 1. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quem aqui já sentiu a voz do Senhor? Quem aqui crê que Deus tem mais uma porção dobrada do seu Espírito para derrubar nas nossas vidas nessa noite? Aleluia. Gênesis, capítulo 12, e o versículo de número 1. Primeiro livro da Bíblia, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e te farei uma grande nação. Amém? Podeis sentar glorificando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero ministrar sobre a vida deste homem chamado Abraão. Eu quero que você preste atenção para o legado de Abraão. O culto hoje tem como tema o clamor pela família. Entendemos que quando a gente olhamos para o termo clamor, significa clamar com veemência ou gritar em voz alta. Todas as vezes que a igreja clama, o céu se abre e algo sobrenatural desce sobre as nossas vidas. Este homem Abraão, que está mencionado no capítulo 12 do Gênesis, a saber que a história e a historicidade do Gênesis, ele começa narrando a história da criação do homem. Começa falando que no princípio, Deus criou todas as coisas. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus, no capítulo 1, ele vai fazer os peixes, a terra, ele vai dar forma ao mundo. E no capítulo de número 4, daí já dá início a família, as primeiras famílias da terra, começando por Adão e por Eva. Adão e Eva, ele vai reproduzir, vai ter filhos e filhas. E no capítulo de número 7, nós vemos outra família, agora a família de Noé, que do capítulo de número 1 até o capítulo de número 12, você vai ver nações e aliança sendo concretizada através do próprio Deus. Entenda que você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor nessa mensagem. No capítulo 11 do livro do Gênesis, o próprio Deus desceu na terra para ver as obras dos filhos dos homens. E quando Deus desceu sobre a terra em uma forma teofânica, olhou para as obras dos homens e viu que o homem agora está construindo a torre de Babel. Deus vai confundir essas línguas ali, porque até então todos falavam a mesma língua. E Deus destruiu novamente, deixando a nação dispersa, sem ouvir a voz de Deus. No capítulo de número 7, o próprio Deus fez aliança com Noé. No capítulo de número 12, a nação está corrompida e agora precisa de uma nova aliança para se aproximar de Deus. Nós podemos se aproximar de Deus através de Cristo Jesus. O próprio Deus nos aproxima dele através de Jesus Cristo, pois o próprio Jesus disse que ele é o autor e consumador da nossa fé. O próprio Jesus disse que ninguém vem ao Pai se não for por ele. O próprio Jesus disse que ele é o caminho,
a verdade e a vida. Ele está no meio, ele é o mediador. Ele está aqui nessa noite, ele está falando com você. Ele quer ouvir o seu clamor, ele quer ouvir a sua necessidade. E neste culto de família, eu tenho uma palavra do céu para o seu coração. O céu está vendo as suas dores, o céu está vendo o seu clamor. Meus irmãos, no capítulo 12, Deus chama Abraão e tirou Abraão da terra de Uz dos caldeus. Essa terra aqui é uma capital da Mesopotâmia, ou da Babilônia antiga. Deus tirou ele de Uz e lhe fez uma promessa. Haja visto que quando Deus tira este homem da terra de Uz dos caldeus, Abraão já era possuidor de muitas coisas. Observe o texto que quando ele sai com camelos, ele sai com escravos, ele sai com servos, ele sai com servas. Ele tinha um nome em Uz, sim ou não tinha? Mas Deus queria dar a ele um grande nome. O nome que ele tinha na terra de Uz não significava nada perante do que Deus tinha para a vida dele. Deus tinha uma promessa. O que você está passando, o que eu estou passando, não significa nada perto da promessa de Deus na sua vida. E Abraão agora vai sair da terra de Uz dos caldeus e vai para uma terra que Deus ainda ia lhe mostrar. A Bíblia menciona Abraão como o pai da fé. A Bíblia menciona Abraão como pai da fé. Por quê? Porque ele creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça. E ele sai. Ele agora vai para uma terra de Harã. Ele sai de Harã e ele chega em uma terra chamada terra de Betel. O nome Betel significa casa de Deus. E lá tem os cananeus, os amorreus e os aveus, são descendência oposta. Mas Abraão está acreditando na promessa de Deus. Quem acredita na promessa de Deus, ele vive coisas sobrenatural. Vão te chamar de louco, vão te chamar de louca. Mas por que você foi? Por que isso? É porque ele não entende o tamanho do propósito que Deus tem na sua vida. Aleluia. Ei, Abraão, Deus está dizendo: a terra de Harã não é o seu lugar. Eu tenho para você Betel. Deixa eu ver nessa noite quem entende. Betel é casa de Deus. O inimigo quer tirar você da casa de Deus, quer fazer com que você não venha no culto. Mas nessa quarta-feira Deus te incomodou. Você veio aqui nessa noite porque você está no lugar certo. Você está na casa de Deus, chamada Betel. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Oh, Jesus. Ele vai para o ocidente, Betel. E Abraão vai fazer coisas que poucos fazem. Ele vai edificar um altar ao Senhor. Ele chega na terra de Harã. Ele edifica um altar. Ele chega, preste atenção, irmão, para você entender o que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Ele chega na terra de Harã, ele faz um altar. Ele vai para a terra de Betel, ele também edifica altar. Porque Abraão entendia que sem a presença de Deus, nós não conseguimos chegar em lugares algum. Sem a presença de Deus, quem está sem a presença, preste atenção e filma isso aqui. Quem está sem a presença de Deus, ele pode estar no melhor lugar, ele pode estar na melhor empresa, ele pode ter as melhores condições financeiras, mas ele é vazio porque ele não tem a presença. Quem tem a presença de Deus, às vezes está em lugares desfavoráveis, está em lugares que não é propício para ele crescer, mas ele cresce porque ele tem presença
Você acha que é fácil servir a Deus? Você acha que é fácil chegar aqui e adorar o Senhor? Tem muitas pessoas que vêm chorando, sangrando, sofrendo, mas quem tem a presença de Deus entende que sem a presença você não anda, você não prospera, você não cresce sem a presença de Deus. Ele edifica altar, porque o altar é onde está a presença de Deus. O altar representa a presença de Deus. Quando Abraão sai, vai com ele o seu sobrinho chamado Ló. Não tinha nada, Vanessa. Ló não tinha nada. Ló não tinha nada. Quem tinha era o seu tio Abraão. Ele não tinha nada. Abraão tinha. Era muito rico. Abraão entendia o que era altar. Abraão tinha altar e Abraão andava com tenda. Todas as vezes era um povo nômade. Era um povo que ficava andando. Mas Deus disse: eu tenho para você a nova Canaã. Ele está com a aliança. Ele está, Jarinho, com a promessa. Ele tem a Canaã. Ele entende que Arã não é o lugar dele. E ele entende que Betel não é o lugar dele. Mas mesmo ele entendendo que o lugar não é favorável para ele ficar, meu irmão, ele continua edificando altar e erguendo tenda, adorando o Senhor. Ele entende que a dificuldade não pode parar. Ele continua edificando altar, continua sacrificando, aleluia. E vai para Betel. Ele sai de Betel, ele vai para uma terra chamada a terra do Egito. Está lá no capítulo 12, versículo 10. Havia fome naquele lugar. Em Arã não tinha. Em Betel não tinha. Tinha no Egito. Ele resolve descer para o Egito, fora da permissão de Deus. Se você olhar do capítulo 12, do versículo 10 até o versículo 17, você não vê mais Abraão adorando. Você não consegue mais ver Abraão, irmão Jairo, edificando altar, porque ele se esquece. No Egito tem fome, mas ele não está adorando. E lá no Egito ele vai passar uma das maiores provas da sua vida. Lá no Egito ele tem medo da guarnição de Faraó e diz: olha, Sará, eu vou dizer que você é minha irmã, porque porventura eles vão me tratar bem por intermédio de você. E a Bíblia diz que ele está com a bênção. As pessoas, quem você anda, vai dizer aonde você vai chegar. O próprio Deus disse: eu vou abençoar, Abraão, aqueles que te abençoar. Porém eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Porque eu tenho um projeto para você, e sobre ti será bendita todas as nações da terra. Ah, eu não vou abençoar porque eu não quero saber, irmãos. Quanto mais nós abençoa, mais Deus nos abençoa. Ele vai para o Egito. E lá no Egito, Faraó toma a sua esposa por mulher. E Deus fere com praga Faraó. Porque Deus disse: na família de Abraão ninguém vai tocar. Na família de Abraão ninguém vai matar. Na família de Abraão eu tenho um compromisso com Abraão. Ele me adora, Abraão me adora, Abraão me serve, Abraão me segue. Então, se Faraó tentar tocar na família de Abraão, eu vou tocar em Faraó.
Aleluia. Você acha que o diabo não pensa em tocar na sua vida? Você acha que quando você se levanta, o diabo já pensa em te matar? Mas quando você se levanta, você entrega o seu dia a Deus e diz: Deus toma a frente, Deus vai na frente, vai no controle. Quando o inimigo pensa em tocar, o grandão da Galileia chega e diz: aí não toca, aí tem presença, aí é meu. Não toca aí, porque aí eu estou cuidando. Quem sente ele aqui? Ele vai. Ele não adora mais. Ele não adora. Você já percebeu quando você tira ou acende uma churrasqueira, que você tira a brasa do fogo? O que é que acontece com aquela brasa que sai? Ela se apaga. Outrora tem chama. Ela tem chama quando está unida. Ela consegue ser chama acesa quando ela está unida. Todas as pessoas que param de orar, que param de buscar a Deus, que param de vir na igreja, pode observar, a tendência dela é cair e naufragar, vai desistir. Por quê? Porque a chama apaga. A chama apaga. E quando a chama apaga, meu irmão, para acender de novo, não é fácil. Você já pregou para pessoas que outrora era crente e não é mais? Eles sempre têm uma desculpa. Ah, mas eu não vou porque ali é assim, assim. Ele conhece os caminhos, mas ele não vai. Ele conhece os adágios, mas ele não vai. As pessoas estão tripudiando ele, mas eles não vai. Por quê? Porque um dia foi brasa. Um dia ele foi uma chama, mas agora está apagado. Era assim Abraão. Abraão e Arã adorava, Abraão e Arã glorificava, Abraão em Betel edificava a tenda. Agora Abraão no Egito está calado. Abraão no Egito não está mais sacrificando. Mas o Senhor vai tirar Abraão do Egito. O Senhor vai tirar Abraão do Egito. Deus dá uma ordem para Faraó. E Faraó, aquilo que estava afligindo Abraão no Egito, Faraó disse: nós não te queremos mais aqui, Abraão. Sai daqui com a tua parentela, com tudo que você tem, porque nós não te queremos mais no Egito. Para de ficar em lugares onde as pessoas não te querem. Não existe isso. Faraó e Abraão não questionou, disse: não, eu vou embora. Só que nesse decorrer do tempo e dos anos, Ló começou a ter porções de terra. Porque ele pegou carona na bênção de Abraão. E Deus disse que ia abençoar a descendência de Abraão. Deus falou que ia abençoar aqueles que abençoassem Abraão. E Deus disse que a posteridade de Abraão seria bem sucedida. Então automaticamente que Ló agora está herdando as bênçãos. É Bíblia. Só que quando Deus dá um projeto para alguém, Ele primeiro prepara. Deus não vai dar nada para alguém se alguém não estiver preparado. Ló conseguiu granjear muitas coisas, mas ele não estava preparado. Ló conseguiu obter gados, pastores, servos, mas não estava preparado. Quando as pessoas não estão preparadas para o propósito, você acaba naufragando. Se ainda não aconteceu na sua vida, meu irmão, minha irmã, é porque Deus está te preparando para o projeto que Ele tem para realizar na sua vida. Abraão não entendia e disse: então, Ló, quer dizer que está havendo contenda entre os meus pastores e os teus pastores? Então vamos fazer o seguinte: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para um canto, eu vou para o outro. Nós não podemos ficar juntos. Mas ele tem o sangue de Abraão. Ele tem a paternidade de Abraão. O sangue corre na veia. Você pode falar que não vai ajudar a sua família, mas quando você vê num apuro, sofrendo, você ajuda. Porque é sangue. E o sangue de parentes arde na veia. Ainda que você não concorde, você fique chateado. Mas no fundo você ajuda. Eu vou ajudar mais uma vez.
quando Abraão olhou para Sodoma e Gomorra, parecia o jardim do Éden. E disse: eu quero aquela terra. Cuidado para você pedir a Deus ou escolher coisas que não é da vontade de Deus. Eu já fiz coisas sem a vontade de Deus e me ferrei. Eu tinha uma empresa, Deus disse: irmão Salles, não abre com fulano de tal, porque ele é ímpio. Eu fui abrir e quebrei. À noite Deus me disse, eu orei 4 dias para Deus me confirmar. Aí no dia que eu fui dizer, não, varão, eu não vou colocar com você que Deus não falou. Ele não entendia, falou, então já fiz o acordo lá, já comprei todos os... Agora você só deposita 10 mil. Perdi dinheiro. Por quê? Porque eu fiz coisas sem a vontade de Deus. Tenta fazer coisas sem a vontade de Deus para você ver que você ganha. Sabe por quê? Não é que Deus é mau. Não é que Deus está te punindo. Para, irmão, nesse negócio de dizer, Deus vai te matar, Deus está te punindo. Não. Você já leu o que está escrito em Isaías 59? Alguém já leu o que está escrito em Isaías 59? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, mas são as suas rebeldias, os seus pecados, que foi distinção entre Deus e os homens. As mãos estão estendidas. O problema é que quando nós tomamos atitudes fora da direção de Deus, nós saímos debaixo dessa mão. Saímos, quem está entendendo? Saímos debaixo da proteção de Deus. Ló estava na proteção de Deus quando estava obedecendo a Abraão, porque Abraão tinha promessa, Abraão tinha mandamento. A partir do momento que ele disse, não, eu não quero mais andar contigo, ele sai debaixo da proteção. Não saia debaixo da proteção de Deus. Então ele vai sair debaixo da mão de Deus, debaixo dos cuidados de Abraão, e Abraão calado. Deus não falou nada. Deus não falava nada com Ló. Deus falava para Abraão. E quando Ló disse, eu quero as campinas de Sodoma e Gomorra. Por quê? Tinha água, tinha pastos, era um oásis, e ele olhou com os olhos e disse, irmão Giraldo, eu quero as campinas de Sodoma e Gomorra. Só que a Bíblia diz, isso é a Bíblia, confira aí na Bíblia, a Bíblia diz que os homens de Sodoma e Gomorra eram maus. E eram pecadores, irmão Alessandro, diante de Deus. Lembra o que eu falei? Quem tem a presença de Deus, irmãos, aonde tiver, prospera. Abraão ficou sem nada, Zé, ficou no deserto, ficou só com a areia do deserto, porque todo o pasto Ló consumiu. Aí Deus disse, Abraão, agora eu vou falar com você. Está vendo essas campinas aqui? Depois que Ló saiu. O problema é que você quer andar com Ló, muitas das vezes Deus está dizendo, não anda com Ló. Tem pessoas que não estão de acordo com o propósito que Deus tem na sua vida. Tem pessoas que você conta o sonho, ela diz, não faça, não vá, não consegue, você não vai dar certo. Por quê? Porque ela não entende o propósito. Abraão entendia porque foi Deus que falou com Abraão, não falou com Ló. Se Deus falou para você fazer, faça. Se Deus falou para você continuar, continue. Conversa de terceiro. Fique na promessa. Fique na promessa. Fique na promessa de Deus. Deus está aqui, irmãos. O Espírito Santo de Deus paira sobre a igreja. O Espírito Santo fala no meu coração que não vai deixar sonhos frustrados. Pega isso aqui para a sua vida. O Espírito Santo fala que tem pessoas que estão já naufragando, já frustrando. Ele está dizendo, permanece. Aí ele vai para Zoar. E quando Abraão fica sozinho, imagina agora Abraão, irmã Vanessa. Eita, não tem mais pasto. Você quer desanimar um fazendeiro é quando a seca chega. Né, irmã Janaína? Quando a seca chega, o pasto vai embora. Qualquer fazendeiro, principalmente se tiver vaca leiteira, desanima.
Abraão estava assim. Abraão disse: e agora? Eu estou só com o deserto. Aí Deus disse: vai para o Neguebe. Porque lá no Neguebe tem as fontes das águas. O que Ló encontrou foi apenas coisas momentâneas. O que Deus tinha para Abraão era fontes de água. Deus, ele não vai te dar coisas momentâneas, ele vai dar coisas contínuas para a sua vida. A fonte não seca, ela só jorra. E Deus disse: ô Abraão, desce para o Neguebe, porque lá tem água. Ló não entendeu porque Deus queria descer para o Neguebe com Abraão. Ele escolheu a campina de Sodoma e Gomorra. Resumindo, houve-se uma guerra em Sodoma e Gomorra. 5 reis guerrearam contra 4 reis. E esses reis de Sodoma e Gomorra perderam a batalha. E na antiguidade, quando alguém perdia a batalha, os despojos eram levados. Jovens, você lembra que quando levaram Daniel? Por quê? Porque Jerusalém foi saqueada. Daniel foi no cativeiro babilônico. E eles levavam os jovens mais sábios, inteligentes e mais robustos. Por isso que levou Daniel. E agora saquearam tudo de Sodoma e Gomorra e levaram tudo que Ló tinha. Acabaram com o que Ló tinha. Levaram os gados, levaram os servos. Acabou com Sodoma e Gomorra. Mas Abraão permaneceu. Está sozinho, muitas das vezes você chora. No deserto, muitas das vezes nos traz dores terríveis. O que é que vai quebrar aqui para a gente entrar no contexto de família? O que é que Abraão quebrou com Ló? Os laços de amizades. Os laços de fraternidade. Não tinha mais contato. Foi quebrado. Quantos laços no meio de família são quebrados? Quantas famílias precisam ser curadas? Quantas famílias já não tem mais a comunhão nem a liberdade? Está assim como Abraão e Ló. Às vezes a mulher arruma um emprego porque ganha mais, perde laço com o marido vice-versa. Tem pessoas que não têm controle, não sabem lidar com coisas grandes. Por isso que Deus não dá coisas grandes. Deus só dá. Quando você vê alguém dirigindo qualquer coisa grande, é porque primeiro Deus já capacitou essa pessoa. Porque coisas grandes exigem muito esforço. Coisas grandes exigem preparos demais. Então, se Deus ainda não te deu, é porque Ele está te preparando. Ló queria tanto Sodoma e Gomorra, que é uma prefiguração do mundo. Ló queria tanto, por quê? Porque aos olhos dele tinha pasto, tinha água, tinha alimento. Mas os olhos de Deus, quem estava ganhando era Abraão, porque ficou na fonte. Porque ficou na fonte. Deixe quem quiser ir. Fique na fonte. Fique na fonte que é Jesus. O próprio Jesus disse para a mulher de Samaria: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, fontes de água viva fluirão dos seus ventres. Ela perguntou: Senhor, onde é essa fonte? Jesus disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque eu sou a água da vida. Muitos estão olhando para você e estão dizendo: não está prosperando. Deus está dizendo: ela está na beira da fonte, não sai da fonte. Tem água chegando para você. Deus está preparando água para a sua vida. Deus está preparando água para a sua família. Não sai da fonte. Aí ele fica no Neguebe. Aí Abraão disse: de hipótese alguma eu vou buscar Ló. Ele é minha família. Mas Abraão, lá é 5 exércitos, mas eu tenho a promessa.
vou com 318 homens e vou vencer 5 reinos. Irmãos, a Bíblia é coisa para você entender assim por fé. Abraão venceu 5 reis com apenas 318 homens. Às vezes você está achando que vai vencer com multidão. Deus está dizendo: eu vou dar vitória para você nesse deserto sozinho, você orando. Abraão, eu vou juntar os homens aqui que eu tenho e vou buscar Ló. Porque eu não posso deixar, ele veio comigo. Ele é participante da promessa. Ele errou. Mas eu vou buscar ele. Abraão no Antigo Testamento é uma prefiguração de Cristo. Cristo é especialista em buscar quem se perdeu. Cristo é especialista em buscar os sonhos que foi frustrado e torná-lo realidade. Nessa campanha de família, Deus está restaurando aquilo que Satanás tomou. E Ele está dizendo ainda que as suas decepções seja de Ló, mas tem Abraão para buscar. Ele vai buscar. Abraão era tão entendido. Abraão sabia lidar com tanto dinheiro e coisas de prosperidade, que isso não mexeu com a estrutura de Abraão. Os 5 reis vencem os 4 reis que estão favorecendo Ló. Ló não tem presença. Abraão, com apenas 318, mas ele tem promessa, ele vence os 5 reinos. Ele vai. Ele pega os despojos. Ele pega, o irmão Jairo, tudo que Ló perdeu. E Melquisedeque diz: bendito seja Abraão, servo do Deus Todo-Poderoso. Tem gente olhando, viu? Tem gente olhando para você, como você se comporta em meio a essa diversidade. Aí ele olhou e disse: bendito seja Abraão, servo do Deus Altíssimo. Sabe o que esse rei estava dizendo? Os outros pereceram, mas Abraão prosperou. Os outros sucumbiram, mas Abraão avançou. Com apenas 318 homens, venceu a guerra. Pegou os despojos, chamou Ló, disse: vem cá, meu sobrinho, volta para cá, porque aqui tem presença de Deus. Deus está dizendo que não é para você parar. Deus está dizendo não é para você, irmão, desanimar todo mundo. Irmão Zé Roberto, desanima sim. Agora, irmão, vá um passo de cada vez, ainda que seja lento, mas continue andando. Continue andando. Continue andando. Continue andando. Todo propósito passa pelo planejamento. Era propósito de Deus levar Abraão e mostrar para ele: Abraão, foi eu que te chamei e vou te fazer grande. Abraão disse assim: eu não quero nada dos despojos de Ló. Aí a Bíblia diz, no contexto, que ele tirou tudo que tinha como primícia e deu o dízimo a Melquisedeque. É Bíblia. Ele disse: eu não quero nada. Abraão poderia ferir Ló, sim ou não? Sim. Mas quem é curado não fere quem é que está machucado. As feridas não ficou impregnada em Abraão. Tira essa ferida do seu coração. Tira essa mágoa do seu coração. Tire essa tristeza do seu coração. Na terça-feira, foi terça-feira? Amor, foi quando? Foi terça-feira que a minha mãe tomou uma e ficou daquele jeito? Foi terça? Minha mãe bebeu e tomou uma, irmão, ficou daquele jeito. Eu fiquei triste.
Eu fiquei magoado e bravo, irmão. Chamei ela num canto, falei, mãe, eu estou te dando oportunidade. Se a senhora não quer mudar, deixa a minha vida, você é meu filho, eu tenho que mandar em você. Resumindo, hoje ela chegou na minha casa, que ela está na casa da minha irmã. Eu tratei ela normalmente, porque eu sou curado. Não deixe as feridas familiares te matar. O próprio Jesus disse: se aquele que não perdoar o seu irmão, também eu não vos perdoarei. Se você, irmãos, está com mágoa de alguém, qualquer rancor, peça o Espírito Santo para tirar. Porque nós não estamos imunes a essas coisas. E Ló disse, eu não quero nada. Abraão disse, eu não quero nada, Ló disse, seu, nada, nada, nada. Pega e dá para os 300. Quem não escuta a voz de Deus fica sem nada. Ló ficou sem nada. Aí Deus disse, eu vou destruir, Abraão, Sodoma e Gomorra. Abraão clamou. Concluindo. Abraão clamou. Disse, Senhor, tem algum justo em Sodoma e Gomorra? Sabia que não tinha. Nem Ló era. Mas por amor de Abraão, Deus permitiu que Ló fosse salvo. Você acha que você está aqui, eu estou aqui todo engomadinho, você está bonitinho, você acha que é merecimento seu? É? Você não merece nada. Efésios diz que a gente somos salvos mediante a graça de Cristo. Ah, eu estou aqui porque eu fiz um curso teológico, porque a igreja batista... Não, você está aqui por causa da graça. Você está aqui por causa que Deus teve misericórdia da minha e da sua vida e nos aceitou de novo como filho. Você é filho. Você é filho. Você é filho. E o Espírito Santo está dizendo no seu coração nessa noite: ei, filho, não se entristeça, eu vou buscar você de volta. Tem pessoas que já se perderam. Tem pessoas que já se perderam mesmo na casa de Deus. É mortos vivos ambulantes. Não ora, não busca. Irmãos, tem dia que você não está com vontade de orar. E naquelas madrugadas que você se acorda para orar, você só dobra o seu joelho, fecha o olho, levantou e vai embora. Sim ou não? É sim, é o cansaço. É a fadiga. É a tristeza. Mas o Espírito está dizendo: quem tem promessa não é abatido de hipótese alguma. Ah, irmão Emerson, mas eu me abati. É só um momento. Deus tem uma continuidade para a sua história. Aí ele divide tudo com os seus servos. Deus disse: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Porque o pecado de Sodoma e Gomorra tem cheirado mal a minha narina. E destruiu. Acabou tudo. Deus disse para Ló. Abraão disse que não olhe nem para trás. A mulher de Ló olhou, perdeu a benção. E Ló continuou seguindo Abraão. Se coloque de pé. Eu quero